a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir força com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Com o sol da justiça, pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. Se acende a luz do sol Glória a Deus, rebanhão.
Muito louco esse som das antigaça. Esse só quem é velho que nem eu é que vai lembrar. Palácios, não é? Sonsaço da banda Rebanhão. Eita bênção de Deus. Nós vamos aqui, deixa eu arrumar aqui meu cenário que tá meio bagunçado. Pronto. Tudo arrumadinho, glória a Deus. Glória a Deus. Ó, tô até adiantado, eu sou um funcionário exemplar. Exemplar, que o meu patrão me abençoe, viu? Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer. Hoje é o nosso dia de estudo bíblico. Normalmente nesse horário nós teríamos o programa NPV no ar, que é um programa de entretenimento e diversão para a família, mas houve aí uma reformulação de horários, não é? E acabamos por optar em colocar o estudo bíblico após o culto da pastora Nina, que aliás foi uma grande bênção, e ainda hoje vamos ver um pedacinho. Você que não teve a oportunidade de ouvir, né, ou de assistir, você vai poder fazer isso daqui a pouquinho, mas no final, né, quando nós terminarmos de contar essa história intrigante, polêmica, cheia de variações, do apóstolo Judas Iscariotes. Vamos contar toda essa história. Antes, vamos dizer que hoje é dia 19 de agosto de 2020, 21 horas e 31 minutinhos. Deixa eu dar aqui o boa noite para quem já entrou. Raquel Alencar, olha, a Raquel foi a primeira a entrar hoje, está buscando beber da água, hein, Raquel? Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe, guarde, proteja e livre de todo o mal, te dê toda a sabedoria necessária. Leonildo, meu irmão querido, graças a Deus que você está aí, fico sempre muito feliz quando você entra. Deus te abençoe, guarde, proteja, livre você e a sua família de todo o mal, em nome de Jesus. Depois tem a Paula, que eu amo tanto. Depois vem o amor da minha vida, Valéria Bento Esguedoni. Ela não pôs aqui, mas é Esguedoni, tá? Me pertence. Tá no meu nome. Bom deixar isso claro, principalmente para o senhor Eduardo, né? Mas esse é assunto para o nosso programa NPV no ar. O assunto aqui hoje é sério. A gente não pode ficar de brincadeirinha. Bem-vinda, minha alegria, pastora Rose, linda, loiraça, gatíssima, seja muito bem-vinda. Depois nós temos a abençoadíssima pastora Nina, meu amor, palavra linda da família, responsabilidade dada, missão cumprida, né, filha? O pai não teve tempo de conversar com você porque estou desde manhã preparando esse estudo bíblico e não tive tempo, mas aqui ao vivo, diante de todos, quero te parabenizar e glorificar a Deus por sua vida e pela palavra que você nos trouxe hoje, abençoando toda a nossa família. Depois vem a loiríssima, abençoada, lindíssima Luciana Vasconcelos. Que Deus abençoe, guarde, proteja, te livre de todo o mal, você, sua casa, sua família, seu marido. Depois vem a nossa bispa Silmar, a bispa Sherazade, que também mandou muito bem ontem. Glória a Deus, né? E ela disse uma coisa que não é ser arrogante, né? É ser sincero e entender as coisas. Tudo que a gente faz com excelência, e tem sido assim, graças a Deus. Então seja bem-vinda, filhinha. Leonildo está aí também, Rose Felipe, não está Eduardo. Quem mais não está? Bom, não sei, né? Mas vamos aqui começar o nosso estudo bíblico, porque, sem dúvida nenhuma, é um estudo com muitas polêmicas, né? Judas Iscariotes se você pesquisar na Bíblia, só tem um apóstolo que aparece mais do que ele em toda a escritura do Novo Testamento. Por incrível que pareça, Judas Iscariotes só perde para Pedro, né? Passa de passos largos de Paulo, de Tiago, de Barnabé, de Tom, e passa, viu? E passa distante, mas infelizmente, todos os versículos, praticamente invariavelmente, todos os versículos que tratam da vida de Judas Iscariotes, vai mais ou menos nessa linha aqui, ó. Mais ou menos tudo que você lê
de Judas Iscariotes. O diabo me batia, agora sou martelo, bato nele todo dia. Quando eu era prego, o diabo me batia, agora sou martelo, bato nele todo dia. Cabra safado, Judas traiu Jesus, era um cabra safado. Cabra safado, Judas traiu Jesus, era um cabra safado. É, mais ou menos nessa linha, todos os versículos da Bíblia que falam de Judas, cabra safado que traiu Jesus. Não tem nenhum versículo bíblico que trate Judas de uma forma mais amena, né? Foi bem complicado. E isso traz uma complicação porque Judas é um nome muito comum, Judá, né? Judeu. A gente lembra quando leu a história de Paulo, quando nós fizemos o estudo bíblico da história de Paulo, o Senhor manda ele ajudar, né? A casa de Judas, Judá, que era justamente o significado de judeu, mesmo ir até Judá. E o nome Judas hoje é completamente pejorativo. Nós temos uma história no Brasil de um homem que quis, eu não sei qual é o time de futebol, mas tem um time de futebol que tem como santo padroeiro São Judas Tadeu, que foi um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus. E ele não pôde colocar o nome de Judas Tadeu por causa de Judas Iscariotes. Alegaram que o menino sofreria muitos problemas por ter o nome de Judas e foi proibido. Hoje eu sei que existem pessoas chamadas Judas Iscariotes. Eu sei porque teve um rapaz, depois você procura aí no YouTube, que deu entrevista no programa do Danilo Gentili, que o nome dele é Judas Iscariotes, né? Cada um faz aquilo que acha melhor, não é? Eu não colocaria esse nome no meu filho. Mas aí meio que queimou o filme do nome Judas, né? Queimou o filme. Nós temos Judas, irmão de Jesus, Judas Zelote, Judas, o próprio Judas Tadeu, tem muitos Judas. O Judas que foi parceiro de Paulo, e tudo isso se queimou por causa da atitude de Judas Iscariotes. Então vamos estudar hoje, né? O que fez de tão grave esse apóstolo que em muitas passagens, eu vou até inverter a ordem, eu começaria falando da história de Judas, eu vou começar colocando todos os versículos que Judas aparece, porque em grande parte dos versículos ele é colocado num grupo de elite. O escritor dos evangelhos, porque ele aparece em todos os evangelhos, diz que Judas pertencia aos 12. Você tem noção do que é isso? O escritor ele faz questão de mencionar que Judas fazia parte de um grupo seleto, né, de servos de Jesus Cristo, que eram os apóstolos, o grupo dos 12. E mesmo sendo do grupo dos 12, ele veio a ser o traidor. Então, eu vou pular aqui, pedir perdão para vocês. Não precisa perdão, né? Também que não é tanto assim para pedir perdão. Mas eu vou pular as 3 primeiras imagens, que seriam... Peraí, deixa eu só me acertar aqui, né? Que eu não coloquei nada. Seria esse, eu vou pular. Esse eu vou pular. E vou entrar nos versículos. Então vou pular aqui também, vou pular aqui. Espera aí que algum ficou aberto. Ô, Jeová, Rafá. Pronto. E vou ter que fazer outra coisa também, né? Vou ter que colocar a caixa de bate-papo para trás, para os versículos poderem ficar à frente. Porque senão isso, aí vocês ficam atrás, depois eu volto ele para frente, tá? Então vamos ver todos os versículos que falam sobre Judas Iscariotes. Então, vamos lá. Mateus 10:4 de Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são então um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Mateus 26, 14. Depois, Mateus 26, 16. Desse momento em diante, passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Segunda linha de versículos vem em Mateus 28. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Mateus 26, 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, olha aí que eu disse, né, a afirmação. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e lhe deu um beijo. Mateus 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Preste bem atenção, né? Nesta palavra não é arrependimento, é remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Na verdade, ele não devolveu. Vamos falar disso daqui a pouco. Mateus 27, 5. Então Judas jogou o dinheiro, tá vendo? Não devolveu nada. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Marcos 3,19. E Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Clique. Epa. Ai, papai. Onde é que eu estava? Peraí. Quando Judas, que o havia traído, viu Jesus que fora condenado, foi tomado... Aí, remorso, esse eu já li, né? Então, peraí. Então, é a outra linha de baixo. Aqui, pronto. Então, Judas Iscariotes, olha aí de novo, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Isso, Marcos 14, 10. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, mais uma vez a afirmação. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Marcos 14, 43. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Cabra safado, né? Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Aí já é o livro de Lucas, no capítulo 6. Então Satanás entrou em Judas, chamados Iscariotes, um dos 12. Essa passagem é a passagem que o Senhor molha o pão e dá para Judas, né? E ali Satanás entra no corpo dele. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. Vamos seguir aqui, Lucas 22, 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Lucas 22, 47. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Lucas 22, 48. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. O que mais temos aqui? João, né? Agora é o livro de João, 12, 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. João 13, 2. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí foi neste momento que Satanás entra no corpo de Judas, né, diz a palavra. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus.
Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Judas estava lhe dizendo que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Vamos lá, é muito versículo. Esse aqui eu não sei nem se eu vou conseguir ler, deixa eu chegar mais perto. Aí Jesus de Nazaré, responderam eles: sou eu, disse Jesus, e Judas traidor estava com eles. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Salmo 41, né? Atos dos Apóstolos 1:6. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Na verdade, ele não comprou o campo, vamos falar disso. Aí caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar dele que lhe havia devido. Aí, no Antigo Testamento, nós temos o Salmo 41, as seguintes palavras que Pedro aponta no livro de Atos como profecia da traição de Judas, o homem com quem eu vivia em paz, em quem eu depositara a minha confiança, que comia a minha mesa, este mesmo foi buscar a minha perdição. Porém tu, Senhor, terás piedade de mim e me ressuscitará. Além disso, o profeta Zacarias também havia predito que Cristo seria comprado pela quantidade de 30 moedas de prata e que esta quantia depois retornaria para o templo. As referências bíblicas é Salmo 41, Zacarias 11:12 e Mateus 27, versículo 9. Agora, peraí, deixa eu fazer uma limpeza aqui, porque vai ficar mais fácil para mim não me perder, para que eu não me perca conversando com vocês, porque hoje teve muito arquivo aqui e eu acabo me perdendo. Olha aí, tá vendo? Pronto, deixa eu pôr aqui agora vocês aparecendo aqui nos comentários. Isso, pronto. Tudo certo. Então você viu que toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, até o livro de Atos, é claro que depois vem as cartas, Judas não é nem citado, né? Citado uma vez, ele é lembrado por Paulo uma vez. Mas, até o livro de Atos, de que forma é tratado Judas? Como o traidor. Então, em um livro em que o Espírito Santo de Deus é a grande inspiração, né? Porque assim, quando você para estudar, irmão, você vê de tudo, né? De tudo. Estava conversando com a Valéria que essa semana eu entrei em várias discussões por causa de estudos bíblicos sobre Judas, porque querem inocentar Judas de toda maneira. E a gente vê, assim, não vamos pensar assim, o apóstolo não é nenhum teólogo, nunca estudou teologia, né? É um leigo que está lendo a Bíblia. Tudo o que eu ler na Bíblia sobre Judas diz mal dele. Ou seja, a pessoa responsável, a autora do livro da Bíblia, ela quer passar a ideia para quem está lendo de que Judas não presta. Então não adianta eu pegar historinha à parte e tentar passar um pano e falar, não, Judas foi usado por Deus. Usado por Deus todo mundo é, irmão. Deus transforma a maldição em bênção. Né? Então o fato do cara ter entregado Jesus como uma maldição para a morte, Deus transforma a maldição em bênção. Essa é a especialidade do nosso Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho e arrumar aqui. Assim,
assim, assim, isso. Essa é a especialidade do nosso Deus, transformar a maldição em bênção. Agora, tentar passar um pano e tentar induzir pessoas a Judas foi salvo, existe uma possibilidade de Judas ser salvo. Olha, então a gente tem que pegar a Bíblia, tem que amassar a Bíblia, jogar fora, né, ignorar quem escreveu a Bíblia, e tem que dar mais valor aos que passaram a escrever relatos históricos milhares de anos depois. Milhares de anos depois. Porque a Bíblia é clara, em todos os versículos, isso não importa a tradução que você pegar, irmão. Ali vai estar escrito remorso. Remorso. Então, olha só, para você ter uma ideia do que o apóstolo está dizendo, né? Daqui a pouco eu vou começar a contar toda a história de Judas. Mas a última discussão que eu tive na rede social foi um pastor que ele fez um estudo bíblico sobre Judas. E a teoria dele, o que ele defendia, é que Judas não ia para o inferno, Judas ia para o céu. E aquilo me interessou. Porque você viu todos, nós lemos todos, eu não pulei nenhum versículo. Tem nenhum versículo falando bem do cara. Mas tudo bem. Ele estava lá, por quê? Na visão dele, Judas não vai para o inferno porque ele não se matou. Aí ele quis provar que Judas foi para se enforcar, mas quando ele estava indo para se enforcar, ele escorregou no barranco, a palavra diz que ele, no livro de Mateus, precipitou-se despenhadeiro abaixo, e ali ele se arrebentou inteiro e as suas vísceras saíram do corpo, partiu e ficou naquele campo de sangue. Isso é verdade. Mas o que está em jogo aqui, o que está em discussão, não é o que Lucas diz que ele foi enforcado, diz que ele precipitou e se arrebentou. O que está em jogo é a traição. E não o fato de ele ter cometido o homicídio, ou melhor, o suicídio, ou ter sofrido um acidente. Você entende aonde a loucura das pessoas vão? Então eu escrevi para ele, eu falei assim, para ele me explicar. E aí ele apagou a minha pergunta, porque eu acho que ele não queria que as pessoas que assistem o canal dele vissem aquela minha indagação. Né? Existe um grupo de pessoas que não gostam de receber perguntas. Eu estou aqui, né, com um canal aberto para responder qualquer coisa que você perguntar para mim, eu vou responder. Eu não estou muito preocupado, não. Então, isso, claro, se eu souber a resposta, eu não vou inventar resposta para te dar, porque também não tenho todas as respostas. Mas vamos lá. Vamos aqui mudar a imagem. Vamos tirar essa imagem aqui e vamos colocar esta daqui. Ó. Aí eu vou pegar vocês de novo e vou tirar vocês daqui só um pouquinho. Tá, vamos lá. Vamos entender Judas Iscariotes. Vocês lembram já em todos os estudos bíblicos que nós temos feito que não tem, não é que não tem, né? Mas é que não se usa muito sobrenome na Bíblia. Nós falamos, acho que a semana passada, no estudo bíblico, sobre Simão Cirineu. Simão era o nome dele, Cirineu era o lugar que ele vinha. Né? Simão Zelote também pertencia àquele grupo dos zelosos da palavra de Deus. Quem mais? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é o sobrenome de Jesus, é o lugar de onde vem Jesus, ou Jesus Cristo. Jesus Cristo também não é o sobrenome de Jesus. Então, como que era composto o nome? O nome ele era ou Bartimeu, por exemplo, né, filho de Timeu, Bartimeu, filho, Timeu, o nome do pai. Então, Bartimeu, tinha um cego Bartimeu, filho de Timeu. Então, os nomes eram mais ou menos compostos desta forma. Ou se pegava o nome e depois se colocava a religião dele, talvez, às vezes o partido político, como o Zelote, né, que eu estava te dizendo, alguma coisa. Neste caso de Judas, há dois indícios. Primeiro, que antigamente existia um lugar chamado Queriote. Né? Então, Judas Iscariote.
Iscariote. Ish é homem. Então, homem de Quiriote. Seria esta uma das opções de nome de Judas Iscariote. Mas é muito provável que o pai dele era chamado, e nós vimos em um versículo, o pai dele sendo chamado de Simão Iscariotes. Como Iscariotes não é um sobrenome, a gente pode entender que este nome Iscariotes veio de família. Então o pai dele era de Quiriote, e então Judas acabou adquirindo este nome também, por ser filho de Simão Iscariotes. É uma das versões. Tá? Que mais que eu ia falar do nome dele? Eu acho que é isso, né? Tem uma outra aqui, deixa eu terminar primeiro esse slide para falar da outra opção. Então aqui está escrito, né? O Judas foi um dos apóstolos que nasceu na Galileia. Isso é importante, mas não é que não tem a ver com o nome. De todos os apóstolos, todos eram galileus. Todos eram galileus. O único que não era, que veio da Judéia, foi Judas. Judas foi um dos primeiros apóstolos. E isso trouxe, né, para o meio dos apóstolos uma diferenciação muito grande. Por quê? Porque os galileus eu estava até conversando com a Valéria quando estava preparando esse slide. O galileu é um cara meio praiano, né? O pescador, não tem muita preocupação assim com cultura, né? Então, qual que é a vida dele? É igual mais ou menos quem nasce aqui onde eu moro. É os costumes da terra. O cara sabe como é que ele vai viver, vai conhecer o mar, vai fazer a pesca dele, vai fazer os corre dele e vai viver por aqui. Não tem muito o que se fazer. Aqui, onde eu moro, não há muito o que se fazer. Hoje até que tem um pouco mais. Hoje chega a ter faculdades, não muito próximas. Mas tem, né, opção, muitos colégios, é uma outra história. Mas não dá para comparar com um grande centro. Então a Galileia era mais ou menos isso, de onde todos os discípulos vieram. Pedro e a maioria deles eram pescadores. E quem não era pescador era cobrador de imposto por ali. Não é? Judas, ele vem da Galileia. A Galileia é um grande centro. Judas vem de um lugar, para você ter uma ideia, irmão, Judas falava 7 idiomas. Judas ele tinha uma capacidade intelectual maior do que a de Paulo. Então ele era um cara impressionável. Ele era um cara que se diferenciava pela inteligência. Por isso que ele passa a cuidar dos números. Não havia ninguém tão capacitado intelectualmente para cuidar das finanças, do dinheiro, do ministério de Jesus, do que Judas Iscariotes. A gente sabe que Tomé era um cientista. Não é? Aquele Tomé que fala, Senhor, só acredito vendo. Pois é, ele era um cientista. Ainda assim, não se compara a inteligência, a capacidade intelectual de Judas Iscariotes nem com Tomé. Né? Nos estudos diz que ele estudou nos mesmos lugares que Paulo estudou, para você ter uma ideia. Mas tem uma variação aqui do nome de Judas que eu acho interessante você saber também. Né? Então, peraí, deixa eu tirar esse daqui e pôr esse aqui. Isso. Não, eu acho que não é esse aqui. Não, aqui conta uma outra história. Mas é que assim, vai aparecer esse slide aqui, é que eu estou com medo de ter apagado e acabar não falando sobre isso. Mas como a gente estava falando do nome de Judas, existiam muitos grupos, irmãos, muitos grupos religiosos, políticos e sociais que, devido à opressão, neste momento, era um momento que Roma dominava tudo e oprimia muito. Então, todo mundo esperava, mediante a sua fé, de que apareceria um Messias. Né? Mas cada um mediante aquilo que acreditava. Então, por exemplo, você pegava lá o fariseu, o religioso, ele imaginava um Messias de uma forma. Você pegava o saduceu, ele esperava o Messias segundo aquilo que ele cria.
Você pegava um grupo político que acreditava que o Messias viria e seria um governante, né? E todo mundo tinha uma expectativa sobre o Messias. Quando Jesus ele recolhe os 12, cada um dos 12 tem uma ideia do que é o Messias, mas algo tem em comum. Todas as crenças, os ambientes sociais que criam em um Messias que viria a ser o libertador, eles criam da mesma forma, com atitudes diferentes, mas da mesma forma, que seria um grande líder que estabeleceria definitivamente o reino de Davi e colocaria os inimigos por terra, ou seja, mataria todos eles. Seria um grande líder humano. Quando Jesus chama os 12 vêm acreditando nisso. Como eu disse, cada um segundo a criação deles. Inclusive Judas Iscariotes. Quando todos os discípulos largam tudo, pensa bem nisso, quando todos os discípulos largam tudo, emprego, casa, família, tudo, para seguir a Jesus, em um determinado momento eles estão pensando assim, vamos largar tudo porque a gente está seguindo o novo rei. Você está entendendo? Isso não Judas. Todos. Vamos seguir o novo rei. Esse cara vai governar. Então largaram tudo e foram seguir aquele que eles tinham como o que ia ser o novo rei. No decorrer do ministério de Jesus, Jesus foi ensinando que não era isso. Jesus foi ensinando a todos eles que o reino não era da terra. Não é? Que Jesus reinaria sim, mas que nos levaria a um outro lugar. E a gente pode dizer que 11 compraram muito bem essa ideia, menos um. Judas Iscariotes foi o cara que não comprou essa ideia de que o reino é em outro lugar. Então, existia um grupo, o qual pode ter surgido o nome de Judas, né? Eu estou falando do nome dele, um grupo de assassinos mesmo, pessoas sanguinárias. Como eu disse, existiam lá os saduceus, os fariseus, todos. E tinha esse grupo, só me fugiu o nome, mas era muito parecido, vai aparecer já, com o nome de Judas. Acho que é Zelote, não, Zelote é o outro. Bom, vai aparecer, perdão, já vai aparecer, é que é muito nome, eu acabei me esquecendo. Que era um grupo de revolucionários assassinos. Então, alguns estudiosos dizem que Judas Iscariotes vem como alguém que pertencia a este grupo perigosíssimo. A gente vai estudar isso daqui a pouco também. Mas, para ter uma visão global, é isso. A visão de todo mundo foi mudando. Vendo milagres, ouvindo as ministrações, recebendo o amor e, acima de tudo, convertendo o coração. Algo que não aconteceu com Judas. Aqui em cima tem esse slide, né? Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levado aos sacerdotes e depois entregue ao governador Pôncio Pilatos e depois a Herodes. Depois foi açoitado, puseram uma coroa de espinhos sobre ele, foi entregue para a crucificação, e quando Judas viu isso, ele vai e se mata. Existe um livro apócrifo que é de Arimateia, José de Arimateia. Não sei se é contos de José de Arimateia, histórias de José de Arimateia, alguma coisa assim. Que é um livro muito interessante historicamente. A gente não vai acrescentar esse livro à Bíblia, mas ele conta histórias da Bíblia pela visão dele. É muito legal, irmão. Porque ele conta, por exemplo, a história dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Ele conta a história de Dimas, quem era Dimas, por que estava preso, por que foi condenado. Do outro, que era um assassino sanguinário, ele conta isso. Conta muitas histórias, inclusive de Judas. E em contando a história de Judas, ele diz que Judas era sobrinho
de Pilatos. Olha só. Você vê como tem uma estranha na vida de Judas? Que Judas não era muito sincero, não tinha o grupo que ele andava. Judas era mais ou menos o cara que tinha muitas ligações, muitos contatos, né? Não dava para saber muito bem o que é que Judas estava pensando. Aí vamos apagar esse, vamos para um próximo aqui. Vou ter que chegar pertinho, né? Que ficou apertado esse. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Eu disse isso para vocês, né? Está no livro de João. Seu local de origem passa pela discussão acerca do significado da palavra Iscariotes. Provavelmente essa palavra seja derivada do termo hebraico Iscariote, que significa, já disse, né, para vocês, homem de Quiriote. Visto que em certos manuscritos do Evangelho de João aparecem as palavras Apocariote, que o significado de Iscariotes foi realmente este, o que é muito possível. Então encontramos a informação sobre o local da origem de Judas. O Antigo Testamento menciona 2 vezes cidades chamadas Quiriote. O primeiro era localizado em Moabe, e isso vai estar escrito em Jeremias e Amós. Já o segundo, Quiriote Esrom, que ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebrom. Aí, vamos seguindo. Aqui, achei. Aquilo que eu estava dizendo do nome. O nome Iscariotes também pode ter vindo da palavra latina sicarius, que significa assassino, indicando que fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram até terroristas. Então, Judas Iscariotes e sicários. Isso é uma variação. Não é a mais difundida. A mais difundida, até porque assim, a maioria da população tinha este costume, é que Judas Iscariotes não se acende a luz do sol nos 220 volts.